Estamos começando mais um programa Rio em Foco. O convidado de hoje é Carlos Cabral. Ele é empreendedor, advogado e colecionador de camisas de futebol. E aí, seja bem-vindo, Carlos. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. E aí, Carlos, me conta um pouquinho mais sobre essa questão de coleção aí, que eu fiquei curioso com isso. Você gosta muito de futebol? Qual é a tua história aí sobre isso? Eu, assim, fui jogador da Várzea de Jacarepaguá durante 30 anos, né? Como todo amante do futebol, óbvio que eu tentei ser jogador de futebol profissional. Não tive êxito. Minha última tentativa foi ali pelo ano de 2001 no Duque Caxiense para jogar a Série B do Carioca de 2001, mas já estava fazendo faculdade, inclusive eu treinava até escondido do meu pai, que meu pai não sabia que eu treinava, porque eu já estava na faculdade, matava um pouquinho de aula da faculdade para poder treinar, mas acabou que não deu certo e essa minha paixão por futebol me fez primeiramente escolher jornalismo para fazer. A minha primeira faculdade foi Legal. jornalismo. Eu sou formado em jornalismo porque eu queria trabalhar com futebol, eu queria trabalhar no Lance, Jornal dos Esportes, qualquer coisa. E no decorrer da faculdade de jornalismo, eu fui tendo dificuldade de atuar, de ingressar nesse meio, acabei indo para o direito e virei advogado. Mas a paixão por futebol sempre existiu. E daí, desde pequeno, criança, adolescente, sempre pedia de presente camisa de time, e algumas eu tenho até hoje, desde a minha adolescência, e hoje eu tenho um armário cheio de camisa de time, que a minha esposa adora, né? Para não dizer o contrário, porque toma conta do armário todo, e essa aí é uma coleção que eu tenho, eu comecei a colecionar com uns 12 anos, eu tô com 44, bota aí, quase 30 anos, mais de 30 anos E colecionando. quantas camisas tem lá já? Cara, não sei. Não tem anotadinho, não? Não tem Número, não? anotadinho, não tem Mas aí, uma ordem de grandeza, quantas mais ou menos? Cara, vou chutar, acho que umas 200 eu tenho. Caramba. Porque aí o que acontece? Eu acabo fazendo meu turismo futebolístico. Qualquer lugar que eu vá viajar, eu vou comprar a camisa do time da cidade e vou querer ir no estádio daquela cidade para ver o jogo. E nessas viagens a gente vai só acumulando. Sem contar que quando chega aniversário, Dia dos Pais, Natal, todo mundo sabe que eu coleciono camisa. Qual o presente que o pessoal me dá? Camisa de time. E vem cá, tem uma dessas camisas aí que é a que você mais gosta, ou que é mais valiosa, que você podia dizer pra gente? Cara, assim, tirando as do Fluminense, que é o meu time, eu tenho um apreço maior por camisas de times pequenos do Rio de Janeiro que foram utilizadas em jogos oficiais. Tem muito jogador que jogou Mesquita, Campo Grande, que hoje guardou a camisa, hoje de repente o cara tá passando por necessidade, vai lá no Mercado Livre, vende, eu vou lá e compro. Essas camisas eu gosto. Eu tenho camisa do Campo Grande, do Legal. Mesquita, do Bom Sucesso, Nova Iguaçu. Então essas daí são. Não é que eu tenha uma camisa em específico. Essas dos times do Rio de Janeiro, dos times pequenos do Rio de Janeiro, são as que são meus bebezinhos, vamos dizer Legal. assim. Já deu pra ver que ele é carioca raiz, né? Agora uma Tá. pergunta aqui. Carioca da Clara ou da Gema? Você é ali do centrão do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, Zona Norte? Vou abrir um pouquinho. Eu não sou carioca. Não é Eu nasci em carioca? Niterói. Eu Ah. sou fluminense. Né? Você é carioca, só não é de nascimento, né? Exatamente, mas assim, a minha família sempre morou em Jacarepaguá, sempre morou. E durante um período, o meu avô, que era militar, ele foi deslocado para Brasília. E a minha família, minha mãe, meu pai foram juntos. E quando voltaram, eles não voltaram para Jacarepaguá, eles voltaram para Niterói. E aí quiseram morar em Niterói, não sei porquê, antes de voltar para Jacarepaguá, e eu nasci em Niterói. Mas desde pequeno frequento Jacarepaguá, porque a parte do meu pai ficou em Jacarepaguá, até que com meus 8 anos de idade eu saí de vez de Niterói, fui morar em Jacarepaguá e fui criado lá, né? Desde os meus 8 anos. Então, eu sou um carioca, assim, não sei nem qual é a palavra que eu vou dizer, um carioca adotado, mas filho do Rio de Janeiro. Não tem como não me titular, não tem como não me considerar carioca, né? E como é que tá Jacarepaguá lá? O que você diz sobre Jacarepaguá pra gente? Cara, infelizmente, segurança pública virou o calcanhar de Aquiles de Jacarepaguá. A gente está passando por um período lá muito turbulento que eu nunca imaginei que a gente fosse passar. Jacarepaguá sempre foi um lugar tranquilo, de lugar até turístico. A gente tinha um autódromo, né? Hoje a gente tem um parque olímpico, mas sempre a gente teve muita tranquilidade e hoje a gente está passando por um período de temor. Aumento exponencial de regiões que antes não tinham uma criminalidade tão exacerbada. Hoje a gente fica com medo. Eu, por exemplo, em janeiro fui assaltado com a minha esposa às 5 horas da tarde no Largo da Taquara.
Dois meliantes numa moto chegaram a abordar a gente dentro no posto de gasolina como se tivesse passeando. Movimentação e nada disso foi suficiente para espantar. Então hoje continuo amando Jacarepaguá, não tenho pretensão nenhuma de sair de lá, mas eu queria que Jacarepaguá melhorasse para eu poder morar na minha Jacarepaguá que eu quero, porque eu não quero sair de lá, eu quero uma diferente. Então hoje a segurança pública lá está merecendo uma atenção muito grande do governo, e isso não está acontecendo. O maior problema que você diria de Jacarepaguá hoje é a questão da segurança O pública. maior problema é a segurança pública. Eu até entendo que determinado o custeio para um novo batalhão, para a implantação sei lá, agora com essa polícia municipal do Eduardo Paes aí, de repente ter um posto da guarda, não sei nem como é que se nomeia esse quartel da guarda. Poderia ter, a gente entende que existe um custo, mas a ausência de valores para poder fazer isso não pode servir de bengala, para dar desculpa, você tem que ser criativo. Então você tem que ter inteligência para quê? Pô, não tenho dinheiro, mas pelo menos eu tenho que ter criatividade em fomentar isso de uma outra forma. E isso, no mínimo, isso está sendo muito falho. Mas, e não vou ficar restrito a município e estado. Governo federal também. Até porque hoje, Jacarepaguá, onde eu fui criado, é a colônia Juliano Moreira. Minha mãe mora lá até hoje. Aquilo ali é do Ministério da Saúde, aquilo ali é da União. E o descontrole foi tão grande ali ao longo dos anos que se tornou uma comunidade. Um terreno da União se tornou uma comunidade. Não é um terreno abandonado, não é um terreno particular que os caras foram lá e tomaram. É um terreno da União. E a gente deixou acontecer lá um processo de favelização muito exacerbado. Então, para você ver como até a União ela está sendo omissa no que diz respeito a tratar essa questão de Jacarepaguá. Então, não tem como a gente, infelizmente, bater sempre na tecla que hoje o maior problema de Jacarepaguá é segurança pública. Temos diversas comunidades que foram tomadas aí pelo crime organizado e a gente não vê perspectiva de melhora. A gente só vê, a cada dia, tem um lugar diferente que o crime chegou. E uma coisa interessante de Jacarepaguá é que acho que Jacarepaguá, ali, aquela região, é a que está deixando claro o que está acontecendo, o movimento do poder do crime no Rio de Janeiro. Né? Lá acho que todas as comunidades, ou quase todas, só tem uma, se eu não me engano, que ainda não foi tomada pelo Comando Vermelho, né? Lá não tem nenhuma do terceiro comando, pelo menos até onde eu saiba. E, assim, pensando de cabeça, assim, eu não estou lembrando de nenhuma comunidade que já não tenha, pelo menos, tido uma tentativa de tomada do Comando Vermelho. Até Rio das Pedras, que a gente sabe que não é tomada pelo tráfico, já sofreram vários baques lá do Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho ele já chegou ali pela Tijuquinha, pela Muzema, né? Já tem Gardênia, Cidade de Deus, eles estão espremendo o Rio das Pedras. Então é nítido que Rio das Pedras é o próximo alvo do Comando Vermelho. E quem não mora em comunidade sofre muito com essa guerra também, né? Porque fica esses comboios saindo de um bairro para o outro, de uma comunidade para outra, para invadir. E aí naquele meio daquela trajetória tem assalto, enfim, tem tudo que você imaginar de ruim, né? Cara, o que acontece? Quando o crime organizado, e aí a gente vamos falar detalhadamente do Comando Vermelho. Você hoje, aí eu vou sair até um pouquinho de Jacarepaguá, mas acaba sendo um sintoma que afeta Jacarepaguá de forma indireta. Hoje, em grandes comunidades do Rio de Janeiro, o tráfico ele consegue ter departamentos. Então tem um departamento do gatonete, tem um departamento do transporte alternativo e tem um departamento do roubo. Então, a partir do momento... O tráfico, ele antigamente, não se preocupava muito em assalto. O negócio dele era traficar. Só que, em determinados lugares, isso aí foi ficando tão grande, que eles começaram a ter que fomentar o armamento deles com dinheiro. E aí eles criaram o departamento do roubo. Existe o departamento do roubo de carga em favelas de grande magnitude. Existe o departamento do roubo de carga. Existe o departamento do roubo de carro. Então, olha o que acontece com o crescimento do crime organizado. Ele começa a ter departamentos que vão acabar batendo na tua porta.
Exato. o departamento do assalto vai bater na tua porta. Não, eu costumo dizer também que se fala muito da barreira, né, da barricada. Ah, tem uma barricada, então quer dizer que dali pra dentro quem manda é o crime. Só que pelo menos na Zona Oeste, lá na parte de Campo Grande, que eu já conheço bem, essa realidade já mudou há muito tempo, né? Eu fico brincando assim, que aquilo ali é uma barreira que a gente vê, uma barricada que a gente vê. Mas existe a barricada invisível, que a gente não sabe. Que na verdade, pra mim, em muitos bairros do Rio de Janeiro já nem existe mais. Porque eles cobram as pessoas ali, extorquem as pessoas, até no centro do bairro. É o pipoqueiro, é a professora de aula particular. Então, assim, o mundo do crime organizado, ele já deixou de ser a comunidade há muito tempo. Eles já dominaram o território total. Sim. Em muitos bairros, o bairro inteiro é refém do crime organizado. Em Jacarepaguá já tem essa questão de cobrança de comércios, já está acontecendo esse tipo de coisa lá também. Isso já é bem antigo e aí vou fazer a ressalva de que não é o Comando Vermelho. Já existe por causa da milícia. Né? A milícia sempre cobrou. Esse seria, então, um dos desafios, por exemplo, de um empreendedor montar um negócio em Jacarepaguá, seria esse, da extorsão, né? Com certeza. Isso aí é um empecilho muito grande. Fecham-se diversos estabelecimentos em Jacarepaguá porque o cara simplesmente está sufocado. Além do governo com a mão grande, né, em termos de impostos no bolso do cara, assalto legítimo, ainda tem os assaltos que são ilegítimos, que são essas extorsões, a taxa de segurança, a taxa disso, taxa daquilo, isso vai afugentando qualquer um. Isso desencoraja o cara que quer empreender, o cara pega e vai embora. Então, o empreendedor no Rio de Janeiro, então, ele tem várias questões ali que atrapalham o empreendedor a avançar, a criar sua empresa, prosperar. Você poderia dizer pra gente, assim, algumas questões que atrapalham o empreendedor, além da questão da segurança pública, outras questões que atrapalham o empreendedor aqui no Rio? Segurança pública, número 1, né? Vamos dizer assim. Mas o excesso de burocratização para você abrir um CNPJ também é um fato que afugenta muito. E, principalmente, a quantidade exacerbada de taxas que, de repente, não precisavam ser cobradas do cara quando o cara vai abrir um CNPJ. Porque o cara está crescendo, ele está na informalidade. E ele se vê na necessidade em razão do crescimento dele, ele se vê na necessidade de abrir um CNPJ. Quando ele vai abrir um CNPJ, o cara ainda não é grande. Ele ainda não está com um lastro econômico na conta bancária dele suficiente para suportar diversas taxas. Você tem que pagar junta comercial à vista. Você tem que pagar alvará para a prefeitura de funcionamento à vista. Você tem que pagar uma taxa lá para a Receita Federal à vista. Por que uma forma de facilitar a vida desse empresário, por que de repente a junta comercial deixa para cobrar o cara, dá uns 6 meses de carência para ele, para cobrar dele daqui a 6 meses e ele paga de forma parcelada? Eu não estou falando de renúncia por parte da junta comercial, de renúncia de financeira, não. A junta vai conseguir cobrar do cara, mas não precisa ser agora. Dá uma carência de 6 meses pro cara, depois ele começa a pagar parcelado, e se por um acaso ele ficar inadimplente, ele sabendo que ele tem aquela obrigação daqui a 6 meses, se ele ficar inadimplente, o nome dele vai para dívida ativa. Ele pode oferecer um bem como garantia para a obtenção até de uma carência até maior, um imóvel dele, entendeu? E aí isso aí já mudaria bastante a dificuldade financeira, pelo menos, que esse cara vai ter para abrir CNPJ. E aí, quando ele esbarra nisso, o cara não vai conseguir crescer, o cara não vai conseguir gerar trabalho, que a riqueza de uma sociedade é a geração de trabalho. O empresário tem um papel fundamental para a geração de riqueza, do PIB, do Estado. O empresário que vai poder gerar emprego para tirar a criança o cara que está querendo entrar para a criminalidade, de repente o cara arruma um emprego e não vai se tornar um criminoso. Então o empresário ele precisa ser fomentado. E isso é uma possibilidade que poderia ser levada, né, para poder tentar facilitar a vida dele. O que você acha dessa demonização que se faz do empresariado, né? Infelizmente, os governos de esquerda eles gostam de demonizar o empresário, né? E o povo, infelizmente, por falta de conhecimento, não para analisar e fala, peraí, mas é o empresário que está me dando emprego. Sim, né? Eles não fazem essa associação. E outra questão também, né? Ah, mas o salário está baixo. Só que o povo não sabe, não para pesquisar, não tem a informação de que, na verdade, você está pagando 2 salários. Você paga um para ele e um para o governo. Porque o governo ele te toma ali boa parte do que você gasta, né? Não vai para o empregado e vai direto para o bolso do governo. Né? Isso ainda vai ser um trabalho a longo prazo, né? Tirar essa mística de que o empresário é o vilão. Porque a esquerda ela chega pro menos afortunado e fala assim, olha, o seu dinheiro que não está na sua casa
Está lá na casa do empresário. Você está sem dinheiro porque esse dinheiro que era para estar aqui está na mão do empresário. É isso que a esquerda implementa na cabeça e a pessoa acredita. Né? Então, isso aí não vai acabar agora. Isso aí é um trabalho de conscientização. Agora, o que eu percebo que um fato positivo que eu venho percebendo tá tendo um pouco de maturidade das pessoas em não estarem mais preocupadas em ter... eu quero um emprego de carteira assinada. Não, agora o cara quer ser empreendedor. Isso antigamente era... O cara nem sabia o que era. Hoje você vê um movimento maior de pessoas de baixa renda, mas que já tem uma noção de, eu não quero um trabalho de carteira assinada de 9 às 6, mesmo que eu tenha garantia, se eu posso empreender. Hoje a gente tem o YouTube. O YouTube para esse pessoal, independente da classe social, o cara consegue comercializar serviço pra caramba. Então, cara, isso já tem uma mentalidade que eu tô vendo que tá mudando, graças a Deus. Agora, ainda tem muito trabalho a ser feito para implementar na cabeça dessas pessoas que o empresário não é o vilão da história. O empresário está ali para gerar emprego. O empresário está ali para gerar trabalho. Então é ele. Então o que o menos afortunado tem que imaginar é o seguinte, cara. Para você arrumar um emprego no estado, no município, qualquer coisa, você vai ter que passar num concurso público, você vai ter que estudar para cacete, cara. É um trabalho de médio a longo prazo para você conseguir um emprego lá. Agora, um empresário, se a gente tiver um monte de empresário por aí, você vai ter um emprego a cada esquina. Não, e se você quiser trabalhar, se qualificar, correr atrás, você vai crescer dentro da sua empresa, vai para uma empresa melhor depois. Você tem a possibilidade de trocar de emprego, de empresa, né? Porque se você tem vários empresários, automaticamente a competitividade vai ser maior, porque vão ter mais personagens na economia oferecendo um produto, oferecendo um serviço. O efeito disso vai ser o barateamento, a concorrência, e isso tudo gera a necessidade no cara de o cara ser o melhor. Exato. A meritocracia entra em campo quando você está diante de várias concorrentes prestando um serviço ou querendo vender um produto. A concorrência vai fazer o cara se especializar, ser bom. E aí entra a meritocracia vai entrar aí. Você falou uma coisa interessante que eu penso assim, para mim a maior destruição que o progressismo fez nesse século passado, agora para esse agora também, né, foi a destruição da questão do mérito, né? A meritocracia foi jogada no lixo. Então, assim, aí você vê, cria a cota, aí a pessoa que não estuda tanto quanto a outra, ou seja, não é capaz quanto a outra, ela consegue aquela vaga, e aí passa a faculdade inteira, junto com as que entraram sem cota, ou seja, com o mesmo professor, mesma matéria, mesmo tempo de estudo, tudo igual. Aí quando vai para o mercado de trabalho, já não bastou a cota na faculdade, agora eles querem dar cota para o mercado de trabalho. Então, quando que aquela pessoa vai querer se esforçar para ser melhor? Se ela está sempre tendo uma facilidade que o governo está dando para ela, né? E isso aí é populismo, né, cara? Total. Isso nada mais é do que populismo. A esquerda simplesmente abraçou determinadas classes que não tinham, e aí eu vou concordar, não tinham a devida atenção por parte dos órgãos governamentais. Já a esquerda foi lá e esse pessoal está vulnerável. Vamos fingir que a gente está abraçando eles? E aí começa esse negócio de cota. E aí a meritocracia, o que acontece? Vai de ralo. Exato. E aí não pode ter escola de qualidade. Aí você vê, por exemplo, as escolas cívico-militares agora até entraram com uma ação, acho que foi o pessoal na ONU contra as escolas cívico-militares. A escola cívico-militar talvez é uma das únicas ali, públicas ali que tem um ensino de qualidade que vai fazer aquele jovem acordar e entender, opa, não é isso aí que eles estão pintando para mim na Globo, na televisão, o governo está falando, a realidade é totalmente diferente. E eles querem cessar que ninguém tem acesso à informação e você fica com aquele populismo barato ali, escravizando a população por muito tempo. Exatamente. E assim, o intuito deles é que eles se mantenham escravizados, porque quem vai votar neles vai ser quem está escravizado. A pessoa que é independente não precisa votar em governo que está fazendo paternalismo com bolsas e bolsas e bolsas. Inclusive, um dos atos de sincericídio do Lula foi esse, né? Que a pessoa começa a ganhar 2 salários mínimos e já não quer mais votar na gente. Ele abriu, né? Uma coisa que eles devem debater entre eles. O pessoal tá ganhando bem demais. Vamos cortar. Ele acabou soltando na frente. A gente podia contratar ele pro nosso marketing, né? Que o marketing desse aí a gente não precisa fazer mais nada. Ele falou exatamente o que todo mundo já sabe. Verdade. Todo mundo já sabe. Só que as pessoas não despertaram para isso. Essa narrativa de aprisionar o necessitado ali com ele, isso aí vai ser a plataforma de governo da esquerda já para anos. Por isso o governo tem medo do agro, que o agro é independente. E aí agora vindo a IOF para poder aumentar a carga tributária em quem quer investir no agro. São essas ferramentas que, de forma velada, eles vão tentando
incluir no nosso orçamento a própria plataforma de governo deles. E muita gente acha que tá colocando imposto sobre os investimentos que só o rico faz, então isso não vai mudar em nada a vida. Do que você fala sobre isso, né? Esse IOF aí, ele vai afetar a vida do povão ou é só para rico mesmo? Cara, como eles dizem. Os investimentos eles são mais variados possíveis, cara. Não existe esse negócio de ser só para rico. Aquilo ali é totalmente acessível. Qualquer investidor pode fazer aquele tipo de investimento. Então, esse papo de que o IOF só vai pegar rico, isso é balela. Isso é trabalhar com a desinformação. Ele vende um jornal com essa manchete, acabou, já está vendido, a ideia já está lançada na cabeça da pessoa. Quando, na verdade, ele está simplesmente usando apenas uma providência, ele consegue fazer com que o agro estacione em termos de crescimento e fazer com que o povão acredite na história dele de que ele está fazendo isso para preservar o povão. É um jogo de ganha-ganha para o governo, né? É um jogo de ganha-ganha. Ele pega nas duas pontas. Só que a gente precisa ainda que a população tenha mais informações a respeito, não fique se pautando apenas em ler manchete, que é um outro defeito. A pessoa lê a manchete no jornal e não quer ler o texto e não quer ler outro jornal. Na minha faculdade de jornalismo, eu tinha um professor que falava assim, cara, pior do que você não ler jornal nenhum é você ler um só, porque você vai ficar só com aquela linha editorial daquele jornal. Você tem que ler todos, cara. Você tem que ver jornal. Pô, eu sou de direita, sou conservador, mas eu vejo noticiário da esquerda. Porque é onde a gente faz os nossos contrapontos. Às vezes até uma autocrítica que a gente pode fazer de algumas coisas que a gente defende, a gente pode pegar aquela outra parte, aquela outra editoria ali e falar, pô, realmente eu preciso melhorar nisso aqui. E é isso que as pessoas têm que fazer. Exato. E você falou isso agora, eu achei interessante, porque eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana sobre o censo das religiões, né? Saiu o resultado há pouco tempo. E aí a manchete, assim, clara, né? Era alguém progressista, um jornal progressista, enfim. Era evangélicos, o crescimento dos evangélicos diminuiu acentuadamente, alguma coisa assim, né? E religiões de matriz africana tiveram um grande crescimento. Aí quando tu vai olhar os dados depois, né? Pô, o crescimento da igreja evangélica, das quantidades de evangélicos no Brasil, aumentou no último censo 6,3%. Agora caiu para 5,9% em 10 anos. Isso é mudança, enfim. Só que são milhões de pessoas aderindo ao... É isso que eu ia falar, né? Ao evangelismo ali. E aí você olha para, mas e as matrizes africanas, cresceu, era 0,3%, passou a ser 1%. Então, assim, quando se alguém parasse naquele vídeo só no início... Acabou. Caramba, cara, as pessoas estão deixando de ser evangélicas para se tornarem pessoas de outras religiões de matriz africana. Se a pessoa não tiver aquela intenção de querer saber sobre o assunto mesmo... Tem que se aprofundar. Vai ficar só na manchete. Exatamente, vai ficar só na manchete. E outra coisa, vai ler outro jornal, cara. Vai ler outro meio de comunicação que trate dessa mesma matéria, que esteja falando desse mesmo assunto, mas que seja de uma outra linha de ideologia. E a gente chegou num ponto também que está bem enviesado, né? Você tem o jornal que claramente é de esquerda e você tem o jornal que claramente é de direita, né? Isso aí ficou claro hoje. Claro, né? Perfeito. E você falou uma coisa importante, eu gosto de ver os de direita, mas eu até cito muito a Globo, muitas vezes em algumas reportagens, até porque reportagens regionais, eu acho que isso ainda é uma falha da direita, né, no jornalismo. A gente, para reportagem regional, a gente não tem ainda uma quantidade de jornais, de jornalistas falando do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Você tem nacional. Então, assim, tudo bem que é um amadurecimento, né? Tá crescendo e tudo. Mas, por exemplo, do Rio de Janeiro aqui, até fala mais até de nacional do que do Rio, mas seria Pleno News, que é um jornal aqui do Rio, né? Mas fala de temas mais nacionais do que regionais. Então tem um buraco, você que já estudou jornalismo, né? Eu vejo que tem um buraco muito grande aqui no Rio, de entrada de veículos de comunicação com viés de direita. E quando eu falo viés de direita, gente, não é para mentir para ninguém, não. É só uma pessoa com entendimento de direita falar sobre aqueles assuntos. Se a pessoa quer ouvir vários pontos de vista, ela vai na Globo, ela vai nesse de direita, ela vai em todos os outros e ela vai formar, que é o ideal, né? Que ela forme sua própria opinião e não fique, eu acredito 100% nessa ou 100% naquela. Eu tenho que ter uma opinião, vou ler só aquele jornal. Esquece, você não está tendo opinião nenhuma. Você está só copiando, está só colocando para frente a ideia que você leu ali. Você não exerceu o teu senso crítico. Exercer teu senso crítico é ver a direita e a esquerda o que elas estão falando do mesmo assunto. Ali você vai crescer. Verdade. Entendeu? E agora vamos para um assunto polêmico aqui. Escala 4x3. Não, é 3x4, né? Não, 4x3 que eles chamam. Escala 4x3, que é 4 dias trabalhados para 3 dias descansando.
É a solução que eles encontraram contra 6x1, né? Ou seja, não existe uma média. Sim. Se não é 6x1, tem que ser 4x3. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que essa questão da legislação trabalhista, a CLT, ela se tornou muito retrógrada. E por que eu estou fazendo essa menção? Tudo isso, toda essa discussão, ao meu ver, tem a ver com a nossa legislação trabalhista totalmente defasada. A gente tinha que acabar com essa obrigatoriedade de 6x1, 4, não tem que ter obrigatoriedade nenhuma, cara. Quer ganhar mais, trabalha mais. Trabalha mais, pronto. O cara tem a facilidade, o cara precisa ter a facilidade de repente, ter outras empresas para ele trabalhar, e aí a gente vai voltar naquele assunto do início, que é o empresário, e quanto mais empresário tiver, melhor, que se o cara não está satisfeito com aquele emprego ali que ele está precisando trabalhar bastante, ele pode ir para outro. Então o problema está acima, uns 5 degraus acima dessa discussão de escala. Discussão de escala parece que a gente está em 1940 ali, quando acabou de criar a CLT, cara. Eu acho que isso aí era uma tremenda de uma perda de tempo discutir, votar a escala. A liberdade ela tem que existir, cara. 6x1, 7x0, 5x2, 4x3, cara, você tem que ter, você falou tudo. Quer trabalhar, quer ganhar mais, tem que trabalhar mais. Os seus direitos de trabalho precisam ser respeitados, né? Evidentemente. Você tem que obedecer, tem a sua hora de trabalho diária, beleza, o seu intervalo intra-jornada, você não pode deixar de receber uma periculosidade, uma insalubridade, beleza, mas essa questão de escala é querer deixar o negócio, digamos assim, deixar o cara descansado, que é o que faz, que é o efeito que o Bolsa Família faz. Né? Exato, né? Não, e assim, interessante porque quando a gente fala de discussão de escala, se fosse uma simples discussão de escala, era uma coisa. Eu quero que seja agora 4x3, mas eu vou receber menos, tá tranquilo, eu entendo que eu vou trabalhar menos, eu vou receber. Não, eles querem que a pessoa trabalhe menos e ganhe mais. E eu tava vendo uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores agora, semana passada, ou retrasada, e eu achei interessante, porque era uma musiquinha que eles estavam cantando, aí eu sei que era escala 4x3, e eram 30 horas semanais, ou seja, eu fui fazer as contas. Você vai trabalhar 4 dias, 30 horas, dá 7 horas e meia, ou seja, eles querem trabalhar menos dias e menos horas no dia. Porque vai dar, quem paga essa conta? Vai dar quanto? 30 horas semanais? 7 horas e meia. Quem paga essa conta? Alguém vai ter que pagar, né? E aí como é que paga? Com IOF mais caro, que vão querer... A arrecadação vai ser menor. O empresário ele pode ter uma queda aí de produtividade, ou seja, o poder aquisitivo das pessoas começa a diminuir. E aí não tem arrecadação. E aí como é que vão fazer? Vão taxar mais. É a armadilha perfeita para taxar mais. Exato. E aí vira uma bola de neve negativa, né? Exatamente. As soluções que o governo traz para os problemas que ele mesmo está criando, eles só vão piorando os problemas anteriores. Exatamente. E aí o que afugenta cada vez mais o cara que quer vir para cá investir no Brasil e olha um negócio desse e vai falar, cara, não vou investir aqui. Vou para um país que... Insegurança jurídica. Alta de impostos, enfim, tudo. Acabou. Burocracia ao extremo, alta carga tributária, violência lá nas alturas. Como é que o empreendedor seja o brasileiro, seja o investidor que vem de fora, vai se animar com um cenário desse? Não tem condição, cara. A conta não fecha. No final, a conta não vai fechar. Verdade. Tem uma pergunta que eu ia te fazer no início, acabou que a gente foi para outros assuntos, mas que saiu agora, semana passada, tá sendo debatido na Câmara de Vereadores aqui do Rio, a criação da região Sudoeste, né? Queria saber a tua opinião sobre isso. Eu vou ser um dos agraciados com a região Sudoeste, que o Jacarepaguá tá ali nesse bolo. É positivo, então, no seu ver? Pra região. Cara, eu confesso que eu não tô vendo a razão política para isso aí. Se você consegue enxergar, qual é a função da criação de uma região sudoeste? Assim, eu não tenho uma opinião formada, tá? Sim. Eu só estou vendo, num primeiro momento, eu não estou vendo benefício nem malefício. A gente vai criar mais uma região administrativa para ter mais cabide de emprego? Esse é o ponto negativo, né? Eu vejo isso como ponto negativo. Como ponto positivo, eu reconheço que as regiões são diferentes. O Rio de Janeiro tem muitos bairros, né? Uhum. E aí você vê a Zona Oeste Raiz, que até, se não me engano, teve uma divisão também, a proposta de divisão de Zona Oeste Raiz, enfim. E aí eu sou da Zona Oeste lá, padrão, né? Que é Campo Grande, Bangu, aquela área. Eu sou nascido lá em Campo Grande. E
Mas quando você fala de Zona Oeste, as pessoas já entendem hoje que a Barra não é a Zona Oeste. Sim. Né? Isso já é uma coisa meio que... tem gente que acha até que a Barra é Zona Sul. Né? Às vezes você conversa com uma pessoa que não entende, não, a Barra é Zona Sul. Porque pensa o seguinte, Barra é um bairro nobre, e a Orla... É a Orla, então é Zona Sul. Não, é Zona Oeste. Né? Mas eu acho assim, a minha visão é que foi muito negativo pra minha região lá, porque aí você tira a Barra do contexto. Então, por exemplo, quando você vai dividir, nós vamos destinar tantos bilhões, tantos milhões para um projeto na Zona Oeste. Já. Pô, você tinha a Barra ali e tinha vários outros. Quando você diminui, você pensa, caramba, será que para uma Zona Oeste sem Barra, será que vai a mesma quantidade de dinheiro? Já que a Barra e o Recreio não estão mais nessa Zona Oeste? Tem um risco da discriminação na hora de repartição de Exato. receita, Então né? é um risco de ir menos dinheiro para a Zona Oeste real lá, né? E aí, por isso que eu acho que talvez seja positivo para a região de Jacarepaguá, porque ela se mantém na mesma região da Barra. Então, se a aprovação de verba ela for por região, poxa, essa Jacarepaguá tá junto com Barra e Recreio. Tá junto com Barra e Recreio. E aí isso aí é fora a questão de marketing também, que eu vejo muito por esse lado também, né, de comunicação. Pô, não, nós somos da região sudoeste. Pô, qual é a região sudeste? Barra da Tijuca. Opa, se Jacarepaguá tá na mesma região da Barra, pô, é um bom bairro, um bairro nobre. Então acho que só por essa questão já valoriza também. A questão da visibilidade, né, de Jacarepaguá nesse sentido. Pode ser, até pelo aspecto turístico, né? Exato. Né? Eu confesso que eu ainda não entendi a finalidade dessa criação. Ainda preciso me aprofundar mais para saber, porque nada é por acaso. Sim. Esse projeto ele tem alguma coisa por trás. Pode ser essa questão até um lobby dos próprios moradores da Barra e do Recreio de querer fazer, pode ser, né? Sim. E vamos aguardar que seja, se for para frente, que seja uma boa medida, mas eu ainda estou meio reticente. Eu queria ter mais um pouco mais me aprofundar um pouco mais na origem da questão. Né? Qual é a verdadeira função desse projeto? Então, eu estou lembrando agora que essa questão da Zona Oeste Raiz, que foi falada, se não me engano, foi o vereador Zico que trouxe isso para discussão, acho até que foi aprovado na época, enfim. Não lembro os detalhes agora. Mas a argumentação que se tinha, eles queriam separar Campo Grande, aquela região, da Barra. Na visão deles, qual era? Vinha 10 bilhões para a Zona Oeste, mas 9 ficavam... Então não tinha um planejamento específico. 9 ficavam com a Barra. Não tinha um planejamento específico para aquela região ali. Então na mente deles, acho que o argumento deles naquela época é assim, não, a gente vai ter a nossa região, e aí quando a gente for pleitear a verba, ela é realmente para a nossa região. E não é enganando, não vai nos enganar. O dinheiro ele vai ser usado ali. Porque qual é a situação? Às vezes o dinheiro pode vir para a Zona Oeste como é hoje, e aí não, mas peraí. Estão pisando mais na Barra do que em Campo Grande, né? É melhor gastar na Barra do que... Então vamos gastar dos 10, 9 na Barra e 1 para os outros bairros. Então essa era a visão deles lá atrás, né? Eu acho que numa visão de marketing ali, tá na mesma região que a Barra, era melhor ficar junto. Mas realmente, talvez por essa visão deles, assim, pode ser que funcione. Né? E aí eu não sei, ali você falou uma coisa importante, talvez seja um lobby do pessoal da Barra, porque o pessoal da Barra também, quanto menos bairro tiver na região deles, exatamente. Justamente essa questão de valorização, né? Pô, nós não fazemos parte dessa outra região aí, não. Você vê que eles nunca fizeram nenhum movimento para serem incorporados à Zona Sul. Mas e qual é a solução que eles arrumaram? Vamos fazer essa região sudoeste. Então a gente se mantém aqui, vamos ser, digamos assim, porque outro elemento, não adiantava nada a Barra querer ir para se tornar a Zona Sul, porque ela vai competir com vários bairros nobres. Exato. Então, por que ela pode ser melhor? Pô, vamos ficar aqui só a Barra e Recreio Jacarepaguá, que aqui eu mando. Verdade. Entendeu? E o que você acha dessa... A gente teve um movimento aí de criação de bairros novos, né? Na verdade, estão pegando o bairro de Jacarepaguá e dando uma gourmetizada neles, né? Ligando a Barra ali ao Recreio. Você deve estar falando do Barra Olímpica, né? O Barra Olímpica. Porque, cara, aquela região ali do Autódromo, mais precisamente Abelardo Bueno, ali sempre foi uma discussão enorme se é Barra ou Recreio, se é Barra ou Jacarepaguá. Quando eu era mais novo, o autódromo era autódromo de Jacarepaguá. Sempre foi. Né? E então sempre teve essa discussão. Quando o Brasil ganhou o direito de sediar as Olimpíadas do Rio de Janeiro e viram que o espaço do autódromo seria o Parque Olímpico, e ali ficou um pouco mais glamourizado, ali começou essa massificação. Não, ali tem que ser Barra, ali tem que ser Barra, ali tem que ser Barra. Esquece esse negócio de Jacarepaguá. Até o aeroporto tem saída para Ayrton Senna e aeroporto de Jacarepaguá. Já virou aeroporto da Barra. Por quê? Meu irmão, esquece esse negócio de Jacarepaguá, tem que ser Barra.
Qual foi a solução? Vamos tornar Abelardo Bueno aqui, Rio 2, como barra olímpica. Sempre teve um lobby muito grande do pessoal ali do Rio 2 também, que o pessoal do Rio 2... quem mora no Rio 2 mora na Curicica. Os caras não gostavam aí mesmo. O que eles fizeram? Arrumaram com o lobby deles, colocaram barra, agora ali é barra olímpica. Mas sabe o que eu acho interessante também? Eu tinha essa visão também de que todo mundo queria se tornar barra ali. Sim, porque valoriza o imóvel e tal. É. Mas eu tive conversa, meu primo morava ali, inclusive, eu tive conversa ali na época, não sei se foi meu primo que falou, mas que tinha muita gente que também não queria, porque o IPTU ia subir. Então, muita gente tinha medo, caramba, eu prefiro dizer que moro na Barra, mas pagar um IPTU de Jacarepaguá. Eu não sei se é verdade, tá? Mas eu ouvi dizer que durante um tempo, e eu não sei se ainda é assim, que o IPTU dali do pessoal do Rio eles botavam para Estado dos Bandeirantes. Por quê? Cai lá pra dentro da Curicica. Entendi. Entendeu? Não pagavam menos. Exatamente. Não sei se isso é verdade, mas eu ouvi muita coisa nesse respeito. Isso é uma questão interessante, eu até vou buscar informação sobre isso, porque assim, provavelmente deve ter sido até um acordo ali, porque essa barra olímpica, o IPTU não deve ser tão caro quanto a barra, mas deve ser um pouco maior do que Jacarepaguá. Então eles devem ter chegado num acordo para chegar num meio termo no valor de IPTU ali. Com certeza. Ali o grande sempre teve o autódromo ali, mas eu percebi que a virada de chave foram as Olimpíadas. Ali que o negócio... Cara, isso aqui tem que ser barra. Isso aqui tem que ser barra. E aí arrumaram essa solução aí. Bom, estamos chegando no final do nosso papo aqui. Eu queria te perguntar o seguinte. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo, olhando na câmera ali. Uhum. A gente falou de muitas questões, principalmente da violência, né, que precisa melhorar aqui no Rio de Janeiro, mas você já deixou claro que você não sai do Rio de Janeiro, né? Até tem uma pesquisa que mostra que 75% dos cariocas querem ir embora. Numa pesquisa pergunta, você se mudaria do Rio? Uhum. Né? Você disse que ficaria aqui e você quer lutar, isso que eu acho legal também, porque também tem gente que quer ficar aqui, mas fica no oba-oba e não está querendo ajudar a mudar. Né? Então você também está dedicado a tentar fazer a nossa cidade avançar e melhorar, isso é importante. Né? Queria que você desse um recado. Você acredita, para quem está nos assistindo, você acredita que pode melhorar? Que a gente tem uma perspectiva de melhora, de avanço para a nossa cidade? E qual o prazo aí? O que você pensa de quando a gente vai ter um Rio de Janeiro melhor? Olha, os cariocas. Eu vou até complementar o que você falou. Eu não vou sair do Rio de Janeiro, não. Vou sair de Jacarepaguá. Eu sou bairrista mesmo. De lá eu não vou sair. Eu quero mudar Jacarepaguá. Quero morar numa Jacarepaguá diferente. Conheço milhares de pessoas com boas propostas para lá. Milhares de pessoas. Está faltando dedicação dos nossos órgãos governamentais. Isso é o que está faltando. É olhar Jacarepaguá como cidade. Jacarepaguá é uma cidade. Jacarepaguá, ela tem dentro dela vários subbairros. A gente tem população de Jacarepaguá maior do que muita cidade pelo Brasil. Então, enquanto nossos órgãos governamentais não tratarem Jacarepaguá como cidade, tendo zelo maior pela segurança pública, que hoje é o nosso maior problema, Jacarepaguá não pode ter só um batalhão da Polícia Militar. Jacarepaguá tinha que ter pelo menos 3 batalhões. Então, eu vejo que a gente tem solução, infelizmente não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, mas a gente tem que fazer isso. Se não for pela gente, é fazer pelos nossos filhos. Então, eu acredito, eu conheço, converso com muita gente, tem muita gente boa. Eu joguei bola na várzea de Jacarepaguá a minha vida inteira, eu joguei bola em quase todas as comunidades, já joguei bola na Gardênia, já joguei bola na Chacrinha, no Ipaze, e a maioria das pessoas que moram aí são pessoas boas, são trabalhadores, cara. A marginalidade, em comparação às pessoas boas, ela é ínfima. Só que o poder aquisitivo que eles têm por fora acaba te dando aquela sensação de que você tem um marginal a cada esquina. Então eu acredito na força das pessoas, acredito na boa vontade das pessoas, acredito que o Jacarepaguá, na sua grande parte, é formada por trabalhadores, e eu acho que só está faltando um olhar com mais zelo dos nossos órgãos governamentais. E aí eu vou falar das 3 esferas: federal, estadual e municipal. Muito bom. Carlos, obrigado aí pela presença. Tivemos aqui agradeço. Carlos Cabral, que não é parente do Cabral, né? Graças a Deus, não. Vamos chamar de Cabral do Bem. É isso aí. Obrigado aí. Falou. Gente, semana que vem tem mais um episódio do Rio em Foco. Valeu. Falou.